Babel, ela está baseada em São Francisco, no Vale do Silício. A gente tem 2 fundos de investimento direto. O de biotech a gente levantou 26 milhões de dólares e o de blockchain acabou de ser lançado, está saindo do forno, foi essa semana, então é um fundo de 20 milhões de dólares. Ambos são estágio inicial. O primeiro já tem 9 empresas no portfólio, todas aqui dos Estados Unidos. A gente tinha como foco só investir em empresas americanas no fundo de biotech, mas o fundo de blockchain a gente percebe que tem muito empreendedor e muita empresa a nível global acontecendo, então ele tem uma tese mais abrangente. E a gente tem também um pequeno fundo de fundos que investe em fundos que nem o nosso, de estágio inicial aqui no Vale, mas por exposição, estratégia e, claro, pelo potencial de retorno que a gente vê nessas empresas. O papel de um VC, eu chamo VC, que é a sigla para Venture Capitalist aqui, é bem abrangente. A gente vai desde fazer, claro, a diligência do investimento, então a gente encontra com os empreendedores. Antes de encontrar os empreendedores, a gente faz todo um mapeamento dessas empresas, dos potenciais investimentos que a gente quer fazer. Aí vou encontrar com o empreendedor depois de uma primeira análise. Depois de encontrar com ele se realmente eu gostei e basicamente para evoluir para uma diligência mais pesada é acreditar no time. Então, uma vez que partiu essa parte, a gente vai para a segunda. Aí tem toda a questão de análise mais fundamentalista mesmo, a gente vê se faz sentido, qual é o tamanho de mercado, qual é a tecnologia, como é que a gente se protege, tudo aquilo. Tem toda a parte de networking depois do investimento. Uma vez que tu investiu, tu quer trazer o máximo de valor para aquela empresa e para aquela time, né? Então vai desde contratar novas pessoas para aquele time, tu quer que eles estejam muito bem assessorados. As pessoas menosprezam o quão difícil é isso. Tem muito empreendedor que está vindo de outros lugares do mundo, chegou aqui e realmente não conhece ninguém e tem que contratar um CTO, um CMO, um COO e assim por diante. Então, esse é um papel muito importante do VC, contratar e ajudar no networking. Depois também toda a parte de marketing e brand que envolve contratação e conexões. O VC bom, e a gente faz muito esse papel, a gente se envolve nessas contratações também. Depois, de novo, estratégia para novos rounds. Tem toda a parte de mentoria, claro, e ficar próximo do empreendedor, mas a gente tem que ter certeza que ele está exposto a investidores bons e maiores do que a gente, que vão conseguir assinar cheques para a segunda rodada. Então a gente faz esse papel também de conectar e fazer, mesmo que seja daqui 12 ou 18 meses, é ir cercando potenciais co-investidores para esse empreendedor já estar mais preparado e não perder tempo, porque ele pode perder um ano captando. Depois, claro, conforme a empresa vai se desenvolvendo, já foi para uma outra rodada, a gente fica muito próximo para questões estratégicas de saída. Então, como é que essa empresa vai ser vendida, se ela vai ser adquirida mesmo, se ela vai se preparar para um IPO. E claro que se eu estou falando bem das startups tradicionais, não estou nem falando de blockchain, ICO, mas apesar de todo mundo estar nessa onda de dizer que a ICO é a substituição do VC, aqui no Vale a gente tem muita clareza que não. Os principais deals, eles continuam vindo para os principais VCs, porque esses são os que vão dar toda a mentoria, vão ajudar na contratação, vão fazer tudo que um VC faz e por isso que ele não consegue ser substituído. Mas o que muda é o pós, no momento que já foi captado tanto dinheiro e já está sendo tradeado no mercado, já está sendo lançada a sua própria coin, aí o valor realmente do VC ele é um pouco menos presente, porque essa empresa cresce uma velocidade como pouquíssimas crescem aqui no Vale, mesmo que as coisas sendo rápidas. Então, o papel do venture no mercado de cripto ainda é um pouco menos presente, mas a gente vai ver nos próximos anos ainda. A grande maioria dos empreendedores que a gente investe, eles vieram através de alguma indicação. É muito raro um cold call funcionar com a gente. Na verdade, quando eu estava no ano passado começando com o fundo, eu nem olhava cold call, porque a gente já tinha uma demanda dos que estavam sendo introduzidos para olhar pessoas que a gente nem sabia de onde estava vindo, não tinha time, não tinha poder suficiente para ver tantos empreendedores. Então, o network e pessoas indicadas são muito bem indicadas. Eu tenho nas minhas planilhas lá de Deal Flow, o que eu mais valorizo é a indicação de empreendedor. Então, uma vez que um empreendedor que a gente investiu ou que é um colega que a gente gosta está indicando, ele está no topo da nossa barra. Assim. Depois vem os VCs, principalmente os VCs locais ou incubadoras, mas os VCs, em sua maioria, pelo menos na minha lista, eles são já de um estágio mais avançado que o meu, ou seja, se eu estou investindo cheque de $300 mil a 3 milhões,
esses caras estão investindo de 2 milhões a 20. Então, se eles estão me passando, é porque provavelmente eles já têm interesse em investir depois, então vale a pena eu olhar com mais carinho. Então, eu olho e a maioria das vezes são deals bons, ou por ser biotech, alguma tecnologia muito específica, esses fundos não têm uma diligência tão técnica, então eles acabam nos passando, e se a gente aprova e fundamenta bem o porquê desse investimento, eles acabam investindo já numa rodada inicial, que é bem interessante. E depois tem a questão das incubadoras, aceleradoras, venture builders. A gente acredita muito que o empreendedor que saiu de uma incubadora, aceleradora, o que for, ele vem com outro preparo. O que vem realmente sem nenhum tipo de indicação, sem incubadora, sem um investidor de mercado, não adianta dizer que já captou dinheiro com os amigos e família, pra gente é uma bandeira vermelha, né, que a gente fala, não é positivo. Eu recebo muito deck, eu gosto do deck, até quando os decks vêm muito atrapalhados, tem um site que chama SlideBin, que eu mando para o empreendedor, ó, pode escolher o modelo da 500, da YC, porque ali tem o modelo de cada investidor, como é que eles gostam. Falei, seguindo qualquer um desses modelos, eu vou olhar o deck, porque tem deck de 50 páginas, 30 páginas, a gente realmente quer um deck de 10 a 15. Se interessou, aí eu quero o deck técnico e vai vir uma apresentação mais densa de 50. Aí quando é ICO ou pre-ICO, a gente pede o white paper e também o deck, mas sempre os dois. A gente tem meta bem clara de investimento, a gente tem meta bem clara de deal flow, então o número de empresas que a gente tem que analisar por mês. Então todo mês a gente recebe uma média de 100 empresas por mês que vão passar pela diligência inicial e vai para 200 e pouca. No ano passado, quando realmente a gente estava sem filtro, chegava a ter 400 empresas por mês, mas era tipo tudo, LinkedIn, Facebook, o que aceitasse. Hoje eu vou dizer que tem 100, assim, que a gente analisa, e no máximo, 20 vão ir para a segunda reunião pessoalmente, e a gente vai assinar um cheque por mês só. Então, é bem clara a meta, e a gente tem que fazer isso um cheque por mês. A ideia também é fazer um cheque por mês dos cheques pequenos, que a gente fala, de 100 a 300 mil dólares, e um cheque a cada trimestre dos 300 a 3 milhões de dólares. Então, isso tá a nossa meta, a gente tem seguido. Como eu falei, não dá para seguir tudo, a gente abriu exceções de cheques menores, que a gente não imaginava fazer, e cheques maiores também, porque fazia sentido, soou como uma oportunidade muito boa para a gente. Então, mas a gente mantém reports para os investidores, são só trimestralmente, que a gente reporta para eles, mas a gente recebe dos empreendedores basicamente todo mês. Questão de reuniões com empreendedores, eu dedico 4 horas por mês para cada empresa do portfólio, das que estão baseadas aqui nos Estados Unidos, então isso também é bem claro no mapa, não estava no início, mas a gente percebeu a demanda. O que mais que a gente tem de metas claras, assim? Captação, a gente tinha na época da captação no ano passado, a gente tinha o período de 2017 para captar, a gente captou no primeiro semestre, fez mais uma captação no segundo e aí parou de captar para o fundo de biotech. Então, em 2019, provavelmente a gente faça uma captação ou lance um fundo 3, né? Porque é o fundo 2 de biotech, mas isso está no roadmap. A gente tem uma regra aqui na Babel, que a gente tem uma resposta em até 5 dias para todas as startups que a gente recebeu, dizendo se a gente vai entrar em diligência ou não, porque pode já passar direto para não diligência, e daí em 5 dias volta. E depois desse primeiro contato, dizendo se a gente vai evoluir ou não, se evoluir, a gente tem então 10 dias para dar o feedback formal, que já seria basicamente uma assinatura. Se a gente 10 dias fez toda a diligência, a gente quer investir, a gente não fica enrolando empreendedor, a gente tem um respeito muito grande por eles. É muito, muito bate-pronto, a gente não tem essa história de 3 meses, 6 meses. Eu captei muito dinheiro no Brasil e outros lugares, eles me deixavam esperando 3 a 6 meses, eu nunca entendi. E hoje eu tenho certeza absoluta que não faz sentido nenhum. Se é um empreendedor que realmente pretende captar com investidores de capital de risco, ou mesmo private equity, o que for, mas investidor profissional, que eu chamo, é entender cap table, é entender o que é um safe, é entender regras de diluição. Tu não quer que o investidor te ensine essas coisas, porque ele pode estar sendo extremamente egoísta e sacana, desculpa a palavra, mas pode ser, e daí tu vai ficar para trás, porque tu já mostrou que não fez a lição de casa. Então, quando eu falo lição de casa, tem inúmeras para fazer como empreendedor, mas tu entender exatamente a questão jurídica, financeira do negócio que tu está se propondo fazer, é um passo básico. E quanto menos
presente aqui, ou seja, quanto mais internacional é a empresa não baseada no Vale, mais eu vejo essa falha acontecendo, assim, não sabe cap table, não sabe regra de diluição. Outra coisa, tu quer construir uma empresa, tu tá trazendo já uns cofundadores, uns sócios iniciais, ou o primeiro time tá vindo no risco, tu tem que saber qual é a regra de stock options que tu vai ter para eles. Tu tem que mostrar que tu realmente te importa, tu não tá dizendo, vamos montar um sonho, e tu não consegue ver nos números de fato como é que isso se dá. Então essa, acho que de tudo mesmo, claro que é o aprendizado, tá embutido, mas é entender o básico do que é uma empresa e se ela vai crescer exponencialmente, o que isso significa em números e em sociedade.